O Felipe Simonetti preparou uma análise de lances do jogo do Atlético de ontem e a gente vai mostrar a partir de agora para você. Atlético cria chances, mas fica no empate. E aí? Everton, o que mais me chamou a atenção, assim, né? Eu acho que o jogo ele pode ser dividido em 3 momentos principais. Os primeiros 5, 10 minutos, que a gente vê um jogo bem trocado, Juventude querendo jogar, tentou até em alguns momentos uma saída mais curta, pressionando a saída do Atlético e não consegue ser efetivo. Depois disso, a gente vê 30, 35 minutos de muita superioridade. A gente viu muito o Atlético fazer isso, montado num 3-2-5, como é o tradicional com os 2 volantes, e principalmente um Bernard que consegue quebrar linhas assim com uma facilidade incrível, que a gente vinha comentando. A qualidade para ele fazer isso, ele vai encontrar essa bola no Franco, completamente pressionado, que inclusive vai gerar a situação do gol anulado do Paulinho. Então uma quebra de linhas lá atrás pela qualidade do Bernard gera uma situação clara de gol para o Atlético. Depois a gente vê essa superioridade durante todo o primeiro tempo e aí gira para o segundo tempo, o Milito agressiva mais o jogo. Ao invés do 3+2 com 2 volantes, claramente passa a jogar num 3+1, só o Otávio aqui. O Alan Franco ele vai estar lá na frente, do lado do Bernard, do lado do Paulinho, e o Júnior Alonso vira praticamente esse volante que a gente fala. Encontrando essa bola aqui no Arana, acaba que está pressionado, não vai gerar uma situação clara, mas isso foi o jogo inteiro. O Fux, o Alonso, até o Otávio encontrando outras possibilidades. E aí tem mais um lance que mostra claramente esse 3+1. Veja só, Otávio sozinho, é o momento em que o Milito decide agressivar ainda mais e ele vai montar um 3-1-5-1 em fase ofensiva. Olha o Franco ali no cantinho da tela. Ele está até mais avançado do que outros jogadores. Vai circular, o Alonso quase sempre protagonista assim, conduzindo. E vocês vão ver muito claramente a linha de 5 mais o Hulk na frente, Franco, Bernard e Paulinho aqui por dentro, Arana como um ponta e Scarpa como ponta. Mais uma bola do Alonso por dentro. E o Atlético entrando no último terço. E a importância gritante do Alonso nessa primeira fase de construção. E um time que, poxa, conseguiu progredir, conseguiu ser agressivo, conseguiu incomodar o adversário. Falta muitas vezes essa contrapressão que a gente comentou. Talvez saber dosar o momento disso. Inclusive, teve a oportunidade de ser contra-atacado e sofrer a virada. Você comentou muito bem o lance que o Oyama perde, podia ter só rolado do lado. E que assim, tem o benefício de você tirar um volante e colocar um jogador de frente? Claro que tem, você procurar a vitória. Mas você tem que entender também o lado negativo, que é, por exemplo, você ter um jogador a menos para contra-pressionar. E aqui eu trouxe alguns números interessantes, falando no levantamento, ele pega ele de 24 de fevereiro até o jogo de ontem, 16 de julho. E aí um comparativo do desempenho de ontem, as barras verdes, com a média do Atlético ao longo desse período. Então a posse de bola muito melhor do que a média, foi a 4ª melhor desse recorte. Os passes muito melhor do que a média, 5º melhor jogo dentro desse recorte. Vamos pegar durante toda a fase Milito e uma parte da fase Filipão também. Passes para frente, consideravelmente melhor, 4º melhor jogo da temporada. Passes para o terço final, 81 passes para o terço final, também melhor que a média, o 2º melhor jogo. Se não me engano, perde só para o 4-0 contra o Caracas. Finalizações, 2º melhor também, 21 finalizações, na média de 12 por jogo. Gols esperados, 2,41 gols esperados. Aí a gente lembra aqui do lance do Scarpa, do lance do Vargas, e aqui não conta o gol do Hulk e nem o do Paulinho, porque como foram lances anulados, eles não vão entrar para conta, o que talvez estouraria ainda mais o número. Mas o que está abaixo da média? Os gols. Justamente porque a gente vê um time que performou todo acima da média, melhor do que a temporada inteira do que vinha fazendo, mas teve a 5ª pior conversão de finalização certa. Ou seja, teve posse, trocou passe, o passe foi para frente, o passe foi para o campo de ataque, gerou finalização, tá tudo lindo. Ou seja, tudo que foi treinado foi colocado em campo. Perfeito. Porém, não teve efetivo execução para concluir a execução. É que tem uma questão, Paulo, que eu sempre falo com os meninos aqui, que é o seguinte, o Paulinho, ele efetivamente nunca foi um goleador. É curioso que os números dele no Atlético, fazendo gols, acho que os números são superiores a passagens dele por outros clubes. Nunca foi um goleador. E ele perde, inclusive, muitas chances claras e tal. O Hulk teve uma queda acentuadíssima de rendimento. Então o Hulk não está resolvendo. O Paulinho, que eu adoro o Paulinho, acho o Paulinho um jogador muito necessário, perde muitos gols e nunca foi um goleador. E aí você tem que esperar agora de um Bernard, que não é um grande finalizador, embora faça muito bem, e de um escape e tal, porque os seus outros dois do quarteto não estão resolvendo. Ou seja,
Você acha que você mudaria, Paulo, alguma coisa? Você mudaria, Olha, Paulinho, Hulk, ou mantém o quarteto e o quarteto que se ajuste? Esse esquema que ele falou, no 3-1-5-1, pra mim, congestiona demais o ataque. Você fica sem espaço. É pro momento pra nada. de desespero, quase, né? Exatamente, momento de desespero. Pra mim é errado, pra mim. Porque, pô, você pega uma bola, tem 8 jogadores do adversário, mais 5, 6 seu, você vai tocar pra quem? Qual espaço que você vai ter? Você tem que criar alternativas de espaço. Então você tem que voltar mais esses jogadores um pouco, ter mais criatividade aqui para você municiar 2 ou 3 jogadores que estão lá. Para mim, o que o Milito fez, para mim, é errado. Pode botar 5 jogadores lá e deixar desguardado como ele deixa lá com 3 jogadores. Uma roubada de bola, meu amigo, já era, como acontece sempre com o Atlético. Então, para mim, a metodologia do Milito, taticamente falando, para mim é errado. Isso para mim não é ser ofensivo. Isso para mim é você correr riscos à toa. Porque qualidade você tem. Mas você vai juntar qualidade num espaço pequeno com 4, 5 jogadores, meu amigo, vai render o quê? Não vai render nada. O André tá aqui no meu ouvido. Kawasaki, não é Kawasaki não, André. Kamikaze. Tática Kamikaze. O André tá aqui. Tática Kawasaki, não é Kawasaki, é Kamikaze. Entendeu? É Kamikaze. Você tá de acordo? Tá rolando uma tática meio kamikaze, eu vou meter 6 atacantes ali e eles que se virem porque na final do Mineiro deu certo? Ué, isso foi mostrado em cima de números. O Felipe foi muito bem aí, colocou os números do Atlético ontem, os números era para um time que construiu tanto, que criou tanto, ter saído com a vitória. Aí falha o sistema de ataque do Atlético que não tem sido efetivo. Agora, as posições, a busca pela vitória a qualquer custo, ela vai gerar esse tipo de desconforto defensivo. Isso vai acontecer, Paulo. Se o Atlético via aquele jogo de ontem e o entendimento que o Atlético tem, e isso é fato, era que o jogo de ontem era para o Atlético buscar os 3 pontos. E isso na cabeça do Milito, quando foi dando ali 30 minutos do segundo tempo, é a meta kamikazes. É tentar a vitória a todo custo. E deu a possibilidade na reta final do contra-ataque do Juventude, que quase veio o gol da vitória da equipe do Sul. Então o Atlético, aí que é o negócio, tem que criar um meio termo. Nem todo ataque, nem todo defesa. O time tem que criar um modo para buscar vitórias, que não está adiantando nada. Gira bastante, tem muitos passes ofensivos, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E como ficou? 1-1. Então, sim, é isso. O Atlético, a verdade é que o Atlético faz uma péssima campanha, tá, gente? Não é uma campanha ruim, não. Para mim, uma péssima campanha. Muitos empates. Aquele trabalho do Milito de início ali, ele foi se esvaindo ao longo do tempo. Uma queda acentuadíssima de um jogador que é referência, porque a referência do Atlético, por exemplo, é impossível não fazer esse tipo de comparação num lugar onde o futebol é polarizado. A referência do Cruzeiro hoje é o Matheus Pereira, está comendo a bola. A referência do Atlético é o Hulk, não está jogando absolutamente nada. Só que é muito arriscado criticar o Hulk, porque as pessoas amam. Daqui a pouco, se ele faz 2 contra o Vasco, chupa, vai falar o quê? Eu vou falar que ele não fez mais do que obrigação, porque eu tenho que cobrar dele. Não posso cobrar da molecada. Eu não posso cobrar de quem não tem para entregar. Então a referência do Atlético não está rendendo. Isso é um problema. Porque ele não rende, eu tenho falado isso aqui, fica até chato. Sem a bola ele já não rende. Com a bola, uma queda acentuada. Junta tudo isso, você tem -1 em campo. É um problema. E outra coisa, os caras chegarem na cara do gol ali, perderem 200 gols como o Atlético perdeu, aí a tragédia, ela é meio que anunciada, como foi ontem, mais uma vez, contra um adversário, para mim, extremamente burocrático no jogo. 3157-7555. Bora pro debate. Rádio Esportes. Debate. Ale Oliveira, o que tem de frustração e o que tem de ser exaltado como positivo no jogo do Atlético ontem contra o Juventude? Como é que você coloca o balanço dessas duas situações? Eu gostei da escalação, né? O Milito, acho que ele coloca do que ele tinha à disposição, ele coloca os melhores em campo, né? Ele tem mudado um pouco o seu time titular, né? Eu acho que ele tem sido mais... Sim, ele tem feito mais o simples, eu acho, né? E eu gostei do time que está jogando e acho até que
evidentemente fez um bom primeiro tempo, né? Porque você tem uma reunião de grandes jogadores. Então acho que isso é um fator positivo. E o negativo é o número de oportunidades desperdiçadas, né? Porque quando a gente olha para um time que está perdendo muito gol, invariavelmente você vai discutir a qualidade dos caras, né, que estão perdendo esses gols. E aí no Atlético você tem muito cara acima da média, né? Muito cara que é muito bom de bola, né? E mesmo assim estão perdendo muitas chances. E aí o jogo não perdoa, né? O jogo ele cobra e de uma forma cruel, como cobrou do Atlético, que inclusive no segundo tempo não conseguiu produzir o mesmo número de oportunidades e ainda deu alguns contra-ataques, né? Então, pra mim é isso, a escalação que vem melhorando, mas o número de oportunidades perdidas. Ô Simões, no jogo de ontem, quando você pega a estatística do jogo, eu comentava ontem no pós-jogo, tem várias maneiras de você ler um jogo de futebol, né? Uma delas é um Atlético que finalizou 20 vezes, que quando você chuta 20 vezes, acho que é suficiente para você construir uma vitória. E por outro lado, o gol que o Atlético marcou foi um gol de uma jogada de linha de fundo, que o zagueiro avança, tenta cruzar, chuta pro gol e aí o goleiro bota pra dentro. Foi o gol que o Atlético fez e desperdiçou diversas oportunidades. Você tá mais pro lado da lamentação ou pro lado de exaltar o que foi positivo? Ô Cirilo, eu acho que tem que lamentar a oportunidade que o Galo teve de bater o Juventude, né? De bater o Juventude, porque a gente viu o jogo, as imagens do jogo. A torcida do Juventude era menor que quase toda a torcida visitante que a gente teve aqui em Minas Gerais já esse ano. Né? A torcida do Juventude estava restrita a um cantinho do estádio. Então o Galo era o mandante da partida, né? Há dois pontos, né? Uma coisa que não acontece com tanta frequência no Atlético, né? Que são os impedimentos, né? E nas melhores oportunidades teve aquela bola do Scarpa que ele é travado, que ele estava impedido, do Paulinho, um gol e uma outra bola também, né? O gol do Hulk anulado pelo VAR. Inclui a rodada, a 17ª rodada, como o rei dos empates. Isso não vai se alterar com a conclusão da rodada. São 7 empates nesse Campeonato Brasileiro. Família, tá aí o nosso giro de notícias do Galo, informações atualizadas aí com o pessoal da Rádio Itatiaia e também aí com o pessoal do Jogo Aberto Minas Gerais aí, né, com o Everton Guimarães, né, e os demais convidados aí do cenário futebolístico do futebol mineiro, que traz informações exclusivas e atualizadas sempre do Galo. O pessoal da Rádio Itatiaia também mandando muito bem, informando você diariamente sobre tudo que acontece com o clube mineiro, e a gente destaca aqui o maior clube do mundo, né, o maior clube de Minas, que é o Atlético Mineiro, o maior de todos os clubes brasileiros. E você que gostou desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando seu like e se inscreva neste canal, para estar fortalecendo o trabalho de gente sempre tá trazendo vídeo diariamente do nosso clube. E se você gosta desse conteúdo, já deixe seu like. Se você também puder deixar o hype aí para poder fortalecer legal o nosso canal, deixa hype aí no link, no comentário aí, aperta o botão aí para fazer esse vídeo chegar a mais torcedores. Valeu, um grande abraço, vamos que vamos.